com alho, o que mais que eu falei? Vocês lembram? Que hoje é o dia de quem, gente, da natureza. E olha, muita gente não sabe o que fazer para ajudar o meio ambiente, né? Então, se você não sabe como ajudar, a nossa consultora está aqui hoje de sustentabilidade, a Priscila Bruchin, e ela vai conversar com a gente como? Quais são os primeiros passos que a gente pode fazer para ajudar esse nosso planeta tão maravilhoso? Tudo bom, preciosa? Que prazer estar aqui Que hoje. delícia! Nossa, eu não sabia que nós tínhamos uma consultora de sustentabilidade. Sim. Temos aqui em Maringá, trabalhamos já há 5 anos, incluindo essa temática, principalmente em empresas. Como que você chega? Você chega numa empresa, você conversa com o dono, o gestor dessa empresa e o que você aplica nessa empresa? Hoje, inicialmente, eu trabalho com educação, porque toda mudança ela começa com a educação. Então, a gente inicia trabalhando esse conceito de dentro para fora. Não basta só a gente falar que faz, mas a gente tem que fazer de verdade. É a famosa reeducação da educação, né? Porque assim, vamos lá, a gente tem impactos do dia a dia que a gente pode fazer para amenizar o futuro que os nossos filhos vão ter lá na frente, tá? Eu digo com relação à natureza. As minhas ações cotidianas, realmente elas impactam no meio ambiente? Aquele pacotinho de bala, sem querer, se joga no lixo junto com a casquinha de banana e assim vai. Totalmente, porque as pessoas pensam que a responsabilidade da sustentabilidade do meio ambiente é só do poder público ou do privado, que é das empresas, né? Mas as empresas são feitas de pessoas, né? As cidades são feitas de pessoas. E por esse motivo que pensar como indivíduo e que nós estamos inseridos nessa comunidade grupo, né? É extremamente necessário para a gente viver em qualidade também. E até porque, se você parar para pensar, às vezes na empresa que você trabalha, quantas pessoas trabalham junto com você? Imagine cada uma delas tendo uma reeducação sobre esse ponto de vista da sustentabilidade. Gente, todo mundo sai ganhando, a empresa e vocês aí também, tá? E são pequenas ações que podem fazer realmente essa importância, essa mudança toda, né, Pri? Sim, com certeza. Às vezes a gente pensa só naquele papelzinho de bala, a gente pensa somente naquilo que a gente vai comprar, mas todas as nossas ações, ela tem uma consequência, né? E eu acho que nesse meio, principalmente depois da pandemia, a gente pode dizer que nós estamos mais conscientes, principalmente na questão do consumo. Então, hoje, consumir, ela precisa iniciar com o pensamento de ser realmente responsável por aquilo que você está comprando. Inclusive, que você acabou de falar, lembra, gente, a pandemia? Ninguém dava tanta atenção pro iFood, fast food, essas coisas todas, porque o pessoal tinha um pouco, eles preferiam ir no restaurante comer. Uma coisa é você comer no prato, com talher e faca, com copo de vidro. Outra coisa é a comida chegar hoje para você numa marmita, plastificado no papel alumínio, com mais a sacola, grampeada, com outro saco. Ou seja, nós não tínhamos isso, a gente começou a perceber na pandemia. Então, quer dizer, aumentou muito mais essa superpoluição, né, Pri? Sim, e o problema do fast food, a gente tem um negócio chamado isopor. Isso, né? eu não sei o que fazer com ele. O isopor, ele não é reciclável, né? Então, ele realmente é um problema caótico para o meio ambiente. Mas, não somente a questão do isopor, mas tudo que a gente consome vem o plástico, mesmo que você coloque ali... Vai na sacola. Ele vai na sacola. Aí, eles mandam também o palito de dente, que também tem no plástico, né? Então, isso é uma cadeia sem fim. O garfinho e a faca, que vem num plastiquinho também junto. Essas pequenas ações que são exemplos pra gente, isso vale a pena até falar para os empresários que estão aqui, que mexem com essa área de alimentos e buscar substituições. Por exemplo, em vez do isopor, existem com peças um pouco mais carinho, mas é de bambu, né? Que assim que a natureza ela vai decompor, fazendo parte dela mesmo, né? Desse processo. E é um olhar mais com cuidado para a natureza, se o empresário olhasse dessa forma, né? Sim, porque a gente às vezes olha o preço final, né? Ah, eu vou entregar minha alimentação, vai aí acaba... R$1 por embalagem. Exatamente, mas a gente tem que pensar no além, né? Hoje em dia a gente teve até recentemente alguns realities que colocavam ali isopor, etc. A gente teve um movimento muito grande nas redes sociais contra principalmente esses aplicativos, né, de alimento, justamente para acabar com essa questão do plástico e principalmente do isopor. Hoje a gente tem a possibilidade de consumir um alimento com uma bandeja sem ser de plástico, mas com papel e etc, né? E a questão também da gente como cidadão a posicionar e também cobrar, né, essas empresas de se colocarem de forma responsável no mercado. E começar a ensinar os filhos da gente a fazer o mesmo. Teu filho vai repetir sempre tudo aquilo que você faz. Se você levantar
voz, ele vai levantar a voz. Se você tem um ato errado, ele vai fazer porque vai achar que é comum. Eu acho que essa história do reciclado, vidro no vidro, plástico no plástico, papel no papel, você ensinar e vira até uma brincadeirinha gostosa e sadia, mas que no fundo fica guardadinha aqui, ó, e se torna, ele faz, sabe, naturalmente, involuntário, porque ele já aprendeu desde pequeno, né? E a gente vê um movimento que as crianças aprendem na escola e levam para casa, né? Fala pro pai, mãe, não pode jogar no chão. Catam plástico na catedral quando a gente vai. Nossa, eles ficam catando, eles levam um pacotinho, eles ficam indignados. Que pessoal porquinho, podia falar, exatamente, olha lá, ó, que coisa bacana. E começa, são os exemplos. E começa, mas isso tinha que ser do sentido contrário, né? A gente tinha que ensinar e, na verdade, a gente está aprendendo com essa galerinha que tá vendo aí, que é um público, uma geração muito mais responsável e muito mais consciente. Pequenas ações... gera grandes negócios com toda certeza. Pri, obrigada, muito meu amor. Obrigada, querida. Seja bem-vinda sempre à nossa consultora muito de sustentabilidade. Gente. Nossa, que profissão maravilhosa essa, é apaixonante ao mesmo tempo, viu? Então, vocês que tinham dúvidas sobre como que você pode trabalhar com essa parte, né, dessa educação do que é lixo para os seus filhos, menina, começa a aplicar isso agora. É bom para a vida toda, fechou? É bom para a vida toda de verdade, inclusive